Olá, Max, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você, conhecê-lo. Como que você está de saúde? Física e mental, né? Que hoje em dia a gente precisa cuidar da mente, né? Não é só, Tudo bem. não é só a lataria, né? É o interno. Estou bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Vamos sempre agradecer as coisas, né? É importante pensar positivo. É difícil, é um exercício. Falar é fácil, é um exercício contínuo, mas a gente tem que trabalhar isso, né? Para viver bem, né? Certo. Legal, bom conhecer, viu, Max? Mais que um professor ganhei um amigo, quero o seu bem, com muita sinceridade, eu tô aqui para te ajudar, viu? Para te apoiar e te explicar tudo certinho como funciona, com muito carinho, viu? Não, tá bom. Eu já venho assistindo alguns vídeos do senhor no YouTube, né? Que legal. Você Faz, chegou a faz assistir um... da TV Justiça também? Sim, sim. Que É porque legal. mexendo com a legalização da terra, a herança da minha avó, eu acabei pegando vários vídeos assim, relacionados Que legal, que no bacana. YouTube. Que bacana. Ah, Isso é bom, isso é bom. É sinal que você é estudioso e a gente tem que estudar de tudo, né? Para não ser enganado, né? É, é. Legal, legal. Bom, bom, Então, bom falar. Fica à vontade, fica à vontade. a minha mãe, ela tem uma terra de herança, essa terra, uma área total de 800 hectares, essa área ela é matriculada, tem matrícula, É. e são 8 herdeiros no total, né? São 8 herdeiros. E meu avô, ainda em vida, ele fez um contrato de compra e venda, uma escritura pública de compra e venda para cada um dos herdeiros. Então, cada um dos herdeiros tem a sua escritura pública de compra e venda dessa área, só que a área não foi desmembrada ainda. Né? A área não foi desmembrada. Não foi desmembrado ainda. Não foi, não foi. Só que além da área que está escriturada, que tem a matrícula, tem um excesso também. Então ela tem a parte dela é excesso, que seria uma posse, né? Eu não sei se daria para fazer uma indicação da área, mas assim, o fato é que a escritura pública de compra e venda é só dessa parte que está matriculada. Então ela tem Ah, uma tá. parte que está escriturada e outra parte que não está escriturada. Eu não sei como que seria o processo para se ia ser uso capião ou se ia fazer uma retificação de área. Né? E me fala uma coisa. Só que o fato. Fica à vontade, fica à Ah, vontade. aí tem um parente distante que propôs comprar, né? Ele tinha consciência que tinha esses entraves de documento, ainda tinha a documentação para regularizar, mas ele mesmo propôs a comprar a área. Comprar a área e ele me regularizar. É, é, para regularizar, né? Eu regularizar, mas sabendo que ainda estava em processo de regularização. Então, foi feito, inicialmente, da minha mãe, são 106 hectares no total, sendo 61 matriculadas. Está na Tá. matrícula, que está na escritura pública de compra e venda, e mais esse excesso aí que não tem matrícula. Inicialmente, em 2021, ele comprou 35 hectares da área. 35 hectares desse total, né? E é uma área rural, né? Pelo jeito é rural, né? É rural, Rural. sim, uma área rural. Então, ele comprou 35 hectares e a maneira que ele pagou, a gente fez uma espécie de sociedade que a ideia era investir tanto nessa área que eu vendi como na área minha remanescente, na área da minha mãe remanescente. Né? Então foi feito cerca, foi feito pastagem, a gente comprou trator, comprou uma série de coisas. E tudo isso foi sendo descontado, né? Foi sendo descontado no valor da venda desses 35 hectares. Então, no final das contas, assim, essa primeira venda de 35 hectares, em dinheiro não recebemos nada, só nessa questão dessa parceria que foi feita. Né? E um ano depois, a gente propôs uma segunda venda, que é todo o resto da área, os 71 restantes, junto com todos esses investimentos que foram feitos da primeira venda. Fez um pacotão, né? Um Fez o pacotão. pacotão, inclui trator, inclui tudo que foi gasto inicialmente com a primeira venda. Tá. Só que assim, ele não está cumprindo com o contrato que foi feito, sabe?
Por quê, Ele não Marcos? pagou, não paga e alega a documentação que não está legal e vem me enrolando assim um tempo e não se cumpre o contrato. E quando não quer pagar, a verdade é essa. A pessoa arruma desculpa, né? Acha pelo em ovo, né? Então, eu queria ver Se o que eu faz de posso vítima, fazer né? Imagino que se faz de vítima, né? para fazer valer o contrato, né? E me fala uma Assim, coisa. de repente, quais são os vícios que existem no contrato, para pensando do lado dele, né? O que ele poderia usar como argumento, poderia contrapor a minha cobrança, né? Invalidar, uma coisa desse tipo. E me fala uma coisa. Hoje, o que você tem em mente? É desfazer um negócio? Porque nós temos várias ações que podem ser feitas, né? Um contrato, quando ele é quebrado, nós podemos fazer o quê? Ações para rescindir o contrato e pedir a reintegração de posse. É uma ação que pode ser feita. Ação de rescisão de contrato com reintegração de posse. Quando eu não quero fazer reintegração de posse, porque é um tio, é um parente, eu só quero cobrar o que foi combinado, eu tenho a opção de fazer a ação chamada ação de execução. Né? Uma ação que você vai executar, bloquear a conta corrente. A conta corrente pode, se tem aposentadoria, pode bloquear até 30% da aposentadoria. Então existe essa possibilidade, entendeu? Uma ação de execução. De execução. Eu falo isso porque às vezes é um tio, você não quer a reintegração de posse para não passar vergonha, você não quer o extremo, você só quer receber o que foi combinado. Então, uma saída que você tem, se tem um contrato assinado, é a ação de execução. Foi feito um contrato? Sim, foi feito um contrato. E essa ação de execução, em relação a essa documentação, ele não pode alegar algum vício no contrato que impossibilite eu entrar com essa ação de execução? Ele vai alegar, né? A ação de execução, a defesa, é difícil você ter matéria para defesa. Ele pode apresentar uma ação, que é a defesa, que é embargo de execução. Nesse embargo de execução, ele vai alegar o que ele quer. Ele vai alegar, inclusive, isso, né? Me vendeu imóvel irregular, uma coisa assim nesse sentido. Mas execução é execução, vale o que está no contrato. Por que você não pagou? Mas eu não paguei porque não está certo. Não, então você deposita em juízo, né? Ou você paga e discute depois. Então, dá para trabalhar em cima disso, né? Se possível, se usar a ação de execução, a matéria de defesa dele é difícil. Ele não tem muito o que fazer, como se defender, entendeu? Entendi. E essa ação de execução é tranquilo de fazer? O que eu preciso? Assim, porque eu sou totalmente leigo, assim, né? Nunca entrei com processo. Não, vou te explicar tudo, você vai ficar craque no assunto. Nós temos três procedimentos no Brasil. O procedimento comum. O procedimento comum ele é mais demorado, mais cansativo e é o mais utilizado. O nome já diz, né? Procedimento comum. Todas as ações residuais vão parar nesse procedimento. Ação de cobrança é uma ação de procedimento comum. O outro procedimento que nós temos é o especial. Então, algumas ações são consideradas ações especiais, então tem uma tramitação diferente. E o terceiro procedimento que nós temos é a execução. Por isso, quando nós temos um contrato, e esse contrato não é cumprido, pelo outro lado, pela parte, dá para fazer a execução. A execução eu vou fazer com que o contrato seja cumprido, eu vou cobrar o contrato, né? Esse é o objetivo, então chama execução. A ação de execução ela é rápida, porque começa no segundo tempo do jogo. Eu faço uma analogia a uma partida de futebol, né, que tem 2 tempos. Então começa no segundo tempo, eu já vou sair cobrando, porque eu quero a execução do contrato. Então não tem aquela fase de conhecimento cansativa, que o juiz vai sentenciar, depois eu vou fazer o cumprimento de sentença. Já é uma ação rápida, né? Eu já faço a execução direto. Como você tem um contrato assinado, e tem, não tem? Tem, né, Max? Sim. Tem, né? Como você tem um contrato assinado, isso é meio caminho andado, porque possibilita você fazer o que pode ser feito, que é a execução. Ação mais rápida, ação que vai, de fato, em busca de cobrar o que está estipulado no contrato, a obrigação contratual, entendeu? Sim. Por que eu falo isso? Porque você pode acumular nessa ação a reintegração de posse. Quero a rescisão do contrato e quero a reintegração de posse. É uma saída. Você tem essa carta na manga. A partir do momento que a pessoa não me paga e eu tenho a posse, eu vendi meus direitos possessórios para ela, eu tenho a saída de rescindir o contrato e pedir a reintegração de posse. É um caminho que você tem, um direito seu fazer isso, né? De todos vocês. Mas se você não quer fazer isso, porque você não quer tirar ele de lá, por dó, por outros motivos, você pode usufruir de uma ação de execução, que ela é rápida, né? Para cobrar aquilo
aquilo que é de vocês. E nada Assim, impede... Perdão, Max, pode falar, viu? a reintegração de posse, assim, eu acho que a grande dificuldade está em questão dessa primeira venda. Porque já foi feito várias benfeitorias aí nessa primeira venda. Né? E assim, com essa espécie de parceria que a gente fez, a gente não recebeu nada de fato, né? Mas o dinheiro foi todo aplicado, pelo menos ele tem comprovantes assim, para isso. Na época que foi feita essa parceria, ele ia me enviando notas assim, do que estava sendo feito, né? E até que a gente conseguiu abater todo esse valor da primeira venda. Né? Então, teoricamente, ele quitou essa primeira venda com essas benfeitorias que foram feitas na área. Então, tem uma série de benfeitorias ali na área que eu acho que talvez seja mais complicada essa reintegração de posse, pelo menos desses 35 hectares iniciais, da venda inicial. Ou não. Ô Max, ele é seu tio? Ele é seu tio, né? Não, ele é um primo. É um primo, sabe? Ele é um primo de segundo grau. A mãe dele é primo, assim, mas assim, é do círculo familiar ali, né? Entendi. A ação de integração de posse, ela pode ser feita até separada. Então, um exemplo, vocês chegaram à conclusão de fazer uma ação, apenas uma ação de execução. E aí ele não pagou, enrolou, ofendeu vocês, às vezes acontece, liga, né? Fala, é um absurdo. E vocês chegaram à conclusão que quer a reintegração de posse também. Aí vocês podem fazer a ação de rescisão com reintegração de posse. Uma não inibe a outra, né? Eu trago como exemplo a ação de execução, porque é uma ação que você não vai discutir a posse, não vai passar de ser nervoso, ou às vezes é um parente, você não quer isso, então você trabalha com uma ação que vai gerar, né, talvez um dissabor para ele, vai ficar chateado, tudo, mas é uma ação que quer o cumprimento do contrato, só isso. A tese de defesa dele é difícil, né? Ele não tem muita coisa para alegar. Ele não tem muita coisa para alegar porque ele descumpriu o contrato, né? E quando eu descumpro o contrato, não tem o que fazer. Agora, você sabe me dizer se ele já fez uso capião? Porque ele comprou a posse de vocês. Tem os direitos hereditários e tem a posse. Se ele comprou a posse, ele pode fazer uso capião. Ele já fez uso capião ou não? Não sei dizer. Se ele tem a posse mais pacífica nos nomes, ele tem o direito de fazer uso capião, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ficar atento, né? Se ele fez, aí o ideal é se habilitar no uso capião dizendo, ele não pagou nenhum contrato e está fazendo uso capião, então é uma forma de forçar ele a pagar também. É interessante. O uso capião, ele tem os requisitos, né? Eu consigo verificar se ele está tendo alguma movimentação nesse sentido de uso capião. Você consegue, se tiver o CPF dele, você pode entrar no site do TJ do Estado, você digita no Google assim, TJ do Estado, né? E aí vai aparecer o link, você vai lá em processo, você digita o CPF, o RG dele e consegue ter acesso, normalmente ao processo, se tem ação de uso capião ou não. Os requisitos para propor ação de uso capião é posse, manso pacífica e nos nome. É uma forma originária, por isso eu falo, porque às vezes ele ingressou uma ação para regularizar o imóvel, né? Entendi. É possível, não sei dizer. Eu não fiz essa pesquisa, né? Hoje, para vocês se arrepende de ter vendido para ele? Vocês acham que se tomar posse, dá para vender para outro? O que vocês pensam sobre isso? Assim, ele cumprindo o contrato, né? Se não cumprir o contrato, para mim tá tranquilo, sabe? Assim, só que a gente não tem muita confiança que ele vai cumprir quanto às parcelas, tal. Ele foi feito em várias parcelas, né? Aí, de repente, na próxima parcela já tem não é cumprido, né, da forma que foi colocado. Aí a gente volta a ter esse desgaste tudo novamente, né? Eu não sei se talvez tenha uma segurança jurídica para que ele cumpra o contrato da forma exatamente como foi acordado. Eu falo que às vezes é mais fácil vender para estranho, qualquer coisa, do que vender para um parente, viu? Porque o parente, né, você vai cobrar o parente e ainda você fica como errado, né? Normalmente ele justifica, não paguei porque você foi sem vergonha comigo. Como que você me vende um imóvel que tem um buraco no chão? Uns negócios assim, né? É difícil. Ele, né, se ele está mal intencionado ou ele está bem orientado, ele vai fazer uso capião. Tendo posse mais pacífica nos domini, ele vai fazer uso capião. E outra coisa,
Quanto tempo de posse eu preciso para fazer a ação de usucapião? Essa pergunta depende, porque eu posso fazer o usucapião com um dia de posse. Se eu comprei a posse de vocês e vocês têm tempo de posse, eu faço o usucapião com a tese da soma da posse. A soma da posse pode ser originária, derivada, então eu faço o usucapião com um dia de posse. Ou ainda eu proponho a ação do usucapião e peço a posse complementar, ou seja, a posse no decorrer do processo. Isso é comum. Quanto tempo faz que ele comprou lá a posse de vocês? Então, esse primeiro pedaço de 35 hectares foi em 2021. 2021. Mês 10 de 2021. E o total, né, que é a segunda parte de 71, foi 9 de 2022. Mês 9 de 2022, setembro de 2022. Então ele tem 2 anos e pouco, quase 3 anos de posse, não é isso? Sim. E vocês, quando venderam a posse para ele, vocês tinham a posse de fato? Vocês usavam o imóvel? Sim. É perigoso, hein? É perigoso. Quanto tempo de posse você acha que vocês tinham na época? Você sabe dizer? Essa partilha que foi realizada pelo meu avô foi em 2011, que inclusive é a data do registro, da escritura pública de compra e venda. Assim, na verdade, a gente nunca fez nada lá, sabe? É uma área bruta, mas assim, foi dividido isso em 2011. Em 2011 foi feita a partilha entre os herdeiros. E aí vocês ficaram com esse imóvel e faziam o que nesse imóvel? Nada. Assim, os meus tios ali criavam gado, usavam a pastagem nativa ali, mas assim, cada um sabia exatamente os seus limites ali, né? Mas é uma área que não tinha atividade nenhuma. Entendi. Para vocês vender para ele, foi até bom, né? Porque uma área parada, pode ser invadida, tem toda aquela questão, né? Agora, o problema é que ele não pagou, né? Agiu de má fé, né? Ei, meu Deus do céu, ô ser humano, viu? Você vê, você fez um negócio, talvez, né, vendeu um preço bom, talvez parcelou, né? E não dá valor, não sei qual que é... Todas as facilidades, né? Todas as facilidades, assim, tá me cozinhando já há um tempo, né? Acha que a gente é besta, o ser humano é terrível, nossa senhora. Eu faria, sabe o quê? Marcos, uma ideia aqui, porque eu quero o bem de vocês, eu quero o seu bem, não quero que você gaste dinheiro, não estou aqui para vender nada. Eu não sei se funcionaria. Se a pessoa ela tem aí o costume de ficar devendo, ela não vai nem ligar. Mas sabe uma coisa que poderia dar efeito e você não ia gastar nada? Você poderia mandar uma notificação para ele. Notificação extrajudicial, falando que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, sob pena de rescisão de contrato e reintegração de posse. Essa notificação você pode mandar via cartório, melhor ainda, porque o cartório insiste para enviar, né? E outra, no cartório é interessante que ele recebe uma notificação para retirar um documento no cartório. Então ele vai retirar esse documento no cartório, todo assustado. E aí tem um efeito surpresa, né? Porque ele vai saber do teor dessa notificação lá no cartório, de títulos e documentos. Então é uma saída. E pode mandar pelo correio, né? Que é o AR, Aviso de Recebimento. Por que isso? Essa notificação talvez criaria impacto no sentido de falar, opa, vou pagar. Vou pagar porque senão vai ter uma ação de integração de posse e eu vou perder o que eu fiz aqui e vou perder o direito de fazer o usucapião. Por mais que nós já falamos aqui que é possível fazer o usucapião com um dia de posse, né? Eu não preciso ter anos porque dá para usar a soma da posse, mas ele vai ficar preocupado. Eu acho que seria uma alternativa, hein? Você não acha que resolve isso? Ou é casca dura? Pode ser pelo menos um procedimento inicial, né, para ver o efeito que isso causa. Né? Por quê? Porque eu falo isso porque às vezes não gasta dinheiro e às vezes resolve a situação, né? Muitas vezes ele vai lá e propõe e fala, ó, eu não paguei, agora vou pagar, me atrapalhei financeiramente, sei lá, acorda, né? Porque o mal pagador, o que ele faz? Ele muitas vezes ele acha que ninguém vai cobrar, ainda mais que é família, né? Parente de segundo grau, primo de segundo grau. Então, na cabeça dele, ninguém vai me cobrar, não vou pagar mesmo. Então, você fazendo essa notificação extrajudicial, pode ser que resolva, né? Se ele for até um advogado vai falar, olha, vai atrapalhar inclusive o seu usucapião, né? E aí pode ser que ele... Só com essa notificação eu já neutralizo uma possível processo de usucapião que ele está fazendo? Não, na verdade não, porque a posse mansa pacífica, ela não é quebrada por uma notificação judicial, extrajudicial, um boletim de ocorrência. Ela é quebrada por uma ação petitória, que é a reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate, ou as possessórias, que é
reintegração de posse, a manutenção, interdito. Então, são dois grupos de ações que eu ganhando e transitando em julgado, transitar em julgado que não cabe mais recurso, né? Aí sim a posse deixa de ser lance pacífica, mas não é o caso, né? Sim. Essa notificação, como que eu faço ela, Júlio? Você pode começar notificação extrajudicial, né? Aí você coloca o seu nome, não sei se vai usar de outras pessoas também, pode usar. E aí você informa, vem através dessa informar que o valor, o contrato está em aberto, o contrato não está sendo cumprido. Diante da lei, caso não seja feito o pagamento em 15 dias, será feita uma ação de reintegração de posse, ou melhor, rescisão de contrato com reintegração de posse. Pode ser uma saída, né? E amanhã depois, se ele fizer uso capião, o que vocês conseguem fazer? Se habilitar no uso capião ou apresentar uma contestação dizendo que ele não pagou. Então não houve boa-fé por parte dele. Se ele usar o uso capião que exige boa-fé, ele perde a ação do uso capião. É uma forma de vocês impedirem, sim, o uso capião dele, entendeu? Não que vai blindar, né? Não que vai fazer ele perder o uso capião, mas ajuda no sentido psicológico, né? Entendi. Tá, e uma outra opção mais... seria a execução. Uma ação de execução, né? A execução, na verdade, vocês estão processando ele por falta de pagamento. Vocês querem o quê? O cumprimento do contrato. A execução permite isso, o cumprimento do contrato. Pura e simplesmente isso, né? É uma ação que pode ser feita para não pedir a integração, em virtude das benfeitorias que ele fez, né? Ou seja, não que está de fato sendo café com leite. É uma ação que é para resolver também, né? Mas é uma ação que assusta menos. Pelo menos ela quer a obrigação que foi combinado no contrato, né? De repente, a saída mais interessante seria uma notificação. Eu faria, viu? Eu faria, Max, porque eu não quero que você gaste dinheiro, né? Então, faz uma notificação. Se fizer essa notificação bem feita, você quer que eu dito ela para você? Quero. Tá, eu te ajudo sim, conta comigo. Ó, ficaria assim, faz um rascunho aqui, ó. Notificação extrajudicial. Sim. Aí você coloca assim, venho através dessa, informar que o contrato de compra e venda, né? Qual o nome do contrato que vocês fizeram? Deixa eu olhar aqui. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural e outras avanças. Você pode fazer o quê, né? Você pode você pode fazer isso, é uma saída, né? Você pode falar que na notificação vem através dessa. Você pode fazer assim, o modelo é até mais simples. Notificação extrajudicial. Você coloca assim, notificante e notificado. Notificante é você e outras pessoas que queiram te ajudar. Nessa notificação, o que você vai fazer? Você vai falar, deixar bem claro que o contrato não foi cumprido. Então, assim, vem através dessa informar que o contrato não foi cumprido, ou seja, existe um saldo devedor que deverá ser quitado em 15 dias sob pena de medidas judiciais cabíveis. Ação de rescisão de contrato e reintegração de posse. Eu não mencionaria execução não, só para assustar ele para ver se ele paga, né? Não é uma ação que tem efeito, né? Mas é só para fazer ele pagar. Uma notificação simples, né? Mas faz a diferença. Talvez você mande duas notificações, uma notificação. Quem sabe ele paga dessa forma, né? Sim. E já vi acontecer, viu? Já vi acontecer várias vezes da pessoa pagar. Porque ela fica receosa, né? Então ela acaba pagando. Então, quem sabe, né? Isso acaba resolvendo. Ó, mandei até no chat um modelo aqui que eu fiz para a procuradoria. Se você quiser copiar, tá vendo? Te mandei. Deixa eu mandar aqui para Maria, aí ela te manda também no WhatsApp. Sim. Essa notificação, ela costuma ter efeito, sim. Ela costuma ter efeito. Se ele está acostumado a dever, a verdade é essa. Ele vai falar, mais uma notificação, isso não vale nada. E aí... É o perfil dele, sabe? Eu já pesquisei, assim, eu sou só mais um que ele deve, sabe? A pessoa que não é enrolada é fogo, mas o que você pode fazer? Você faz sua parte, né? Se ele realmente não responder, não ligar, não entrar em contato, aí você já sabe que você fez o possível, né? Aí você pode fazer, aí você tem duas ferramentas, duas armas na mão, né? Uma delas é, de fato, a ação de execução,
não vai pedir o imóvel de volta, mas vai pedir o que foi cumprido, o que foi combinado no contrato. E a outra opção é a rescisão do contrato acumulada com a integração de posse, né? É um direito de vocês. Eu tenho que escolher uma das duas. O ideal é escolher uma das duas, mas você pode fazer as duas também. Você pode fazer. Poderia você acumular na mesma ação rescisão de contrato, cobrança dos débitos e reintegração, mas aí fica uma ação muito pesada e você perde a possibilidade de usar o procedimento muito rápido, que é o procedimento de execução, entendeu? Porque, Max, o procedimento de execução ele é muito rápido. O juiz, a juíza recebe, olha e fala, o Max tem razão, tem um contrato assinado pelo vendedor, comprador e duas testemunhas, esse é o cuidado que você tem que ter. Esse contrato tem que estar assinado por todos, né, em duas testemunhas. É um título executivo extrajudicial, permite você executar, entendeu? Entendi. Então o próximo passo qual que é? O juiz já pede para bloquear a conta, ele aceita uma penhora online, alguma coisa nesse sentido. Ele tem o direito de se defender, né? Ele tem o direito de apresentar defesas, entre essas defesas o embargo à execução, mas é uma ação muito rápida, né? Sim. E em termos de custo, Júlio, qual o custo que eu teria com uma ação dessa? Ó, na tabela, quer ver?